Alô pessoal, você sabe o que é um torcicolo? Aquela dor que incomoda quando você acorda de manhã? Vamos estudar! O torcicolo se manifesta sob a forma de contrações involuntárias dos músculos do pescoço, levando a uma postura e movimentos anormais da cabeça. Um torcicolo é sempre um sintoma originado por uma disfunção e nunca por uma disfunção em si. As contrações involuntárias ou espasmos musculares característicos do torcicolo podem resultar de qualquer lesão ou inflamação da musculatura cervical, principalmente desse músculo que atravessa o nosso pescoço, chamado esternocleidomastoide, da compressão dos nervos que saem da região da espina, da medula, ou disfunções articulares da coluna cervical, como por exemplo as hérnias. Também as síndromes que relacionam a região cervical. Menos frequentemente, o torcicolo também poderá ser secundário a uma infecção que envolva tecidos adjacentes ou estrutura do pescoço, seguindo como, por exemplo, uma faringite, ou mesmo uma tonsilite, chamada antigamente de amidalite, ou mesmo sinusite. Otites médias, ou seja, inflamações do nosso ouvido médio, as mastoidites, que é inflamação na região abaixo da nossa orelha, tuberculoses, abscessos nasofaríngeos ou infecções respiratórias, como também pneumonias, no lobo pulmonar na região superior. A maioria dos pacientes com torcicolo não consegue descrever o que originou os sintomas ou refere que surgiram depois de dormir numa posição desconfortável. No entanto, existem atividades de vida diária que, se realizadas de forma repetitiva, podem contribuir para a formação de um torcicolo. Quais são os fatores que podem contribuir para o torcicolo? A má postura, pessoas que ficam muito tempo na frente de um celular, prolongadamente. Pessoa que dorme com muitos travesseiros, 2 ou mais. O travesseiro, gente, tem que ser colocado alinhado com o nosso centro da nossa orelha. É a melhor posição para a nossa coluna. Quando você faz exercícios acima da linha do ombro, principalmente acima da linha da cabeça, alguns chamam de desenvolvimento, isso pode causar torcicolos. Bom, ocasionalmente um torcicolo pode ocorrer após um movimento básico, simples, envolvendo flexões ou mesmo rotações. O torcicolo agudo vai se desenvolver frequentemente durante a noite, resultando em dor e espasmo no pescoço que vão ser sentidos mais pela manhã. Os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente dentre alguns dias e não duram mais do que 1 a 2 semanas. Quais são os principais sinais e sintomas? Dor, rigidez no pescoço, diminuição da amplitude de movimento, a pessoa não consegue girar ou fazer algum movimento qualquer do pescoço em toda a sua amplitude. E esse de início, geralmente, é de uma forma não sabida. Por que surgiu esse torcicolo? Esse paciente vai se apresentar com a cabeça inclinada para um lado, ou seja, do lado afetado, o queixo apontando a direção do ombro oposto. Ou seja, eu estou com uma dor aqui, eu vou fazer isso. Ou seja, eu tenho uma dor nessa região, há uma contratura na musculatura no esternocleidomastoide, e o queixo vai estar apontando para o ombro contrário. Como devemos avaliar? Bom, uma história completa e um exame físico são necessários para identificar as causas do torcicolo e diagnosticar que tipo de patologia está presente ali. A faringe, na sua parte posterior, deve ser examinada para detectar sinais de inflamação ou mesmo de infecção. O pescoço deve ser palpado para identificar algum tipo de calosidade, um aumento do volume, como por exemplo as adenopatias. Um exame neurológico completo deve ser realizado incluindo teste de força e problemas de déficit de sensibilidade. Exames adicionais, como tomografia computadorizada ou mesmo ressonância magnética, poderão ser indicados para despistar qualquer tipo de patologia, ou seja, nós vamos retirando as possibilidades. Qual o tratamento utilizado? Numa fase inicial, em que os sintomas estão bastante exagerados, o tratamento deve incluir repouso, deitado, de preferência com travesseiro bem baixo, numa posição bem confortável, aplicação de calor local, pode ser uma toalha úmida, pode ser um infravermelho, pode ser um banho de água quente, que vai aliviar bastante os espasmos musculares na região. Bem, como o fisioterapeuta vai proceder? Com alguns tipos de exercícios, como a correção postural, como o exercício de RPG e o Pilates, que terão benefício com os alongamentos utilizados na musculatura que estará encurtada. Um plano de exercício terapêutico deverá ser elaborado pelo profissional de forma a fortalecer os músculos que suportam a coluna
estimulando assim os estabilizadores da região cervical. A aplicação de calor antes dos exercícios, que nós chamamos de pré-cinéticos, irá aumentar a irrigação sanguínea e o gelo no final, prevenindo assim os sinais inflamatórios. A eletroterapia, a aplicação do TENS, tem que ter alguns cuidados, principalmente porque na região cervical existem muitos vasos, muitas artérias, que podem provocar alguns espasmos. Então, a colocação do TENS na região cervical tem que ser muito bem pesquisada e muito bem orientada. A mobilização e a manipulação articular, com o objetivo de realinhamento da articulação, irá restaurar muito a mobilidade da região cervical. Esse deve ser realizado por profissionais experientes e apenas após a confirmação exata do problema que é apresentado no local. Poderemos fazer uso também de massagens, né, bem suaves. Se você fizer uso, inclusive, de arnica, é muito interessante no tratamento. Modificar as atividades e as posturas, como, por exemplo, o uso excessivo do celular por longo prolongado, o posicionamento da cabeça à frente do computador, os travesseiros que você usa muito alto, começar a baixar gradativamente. Então, os exercícios importantes para a cabeça. Bom, os movimentos de rotação para a esquerda, para a direita, a flexão, a extensão, mesmo a inclinação para a esquerda, a inclinação para a direita, devem ser realizados 2 ou até 4 vezes ao dia de forma lenta, gradual. Não é nada de fazer movimentos rápidos, lentamente, 10 vezes em cada posição, ok? À frente de um espelho, porque vai ajudar inclusive no posicionamento e a centralização da cabeça. Isso é importantíssimo para o nosso paciente. Então, pessoal, é importante a avaliação adequada para saber que problema está gerando esse torcicolo, caso ele seja inclusive repetitivo, as posturas adequadas, a inibição de problemas que podem acarretar, como o uso de celulares, o posicionamento inadequado à frente do computador, né? O ato de dormir com travesseiros muito altos. Muito cuidado que isso pode estar gerando. Ou alguma coisa que está predispondo a esse torcicolo repetitivo. Dê o seu like se gostou do vídeo. Faça suas perguntas se assim desejarem, eu logo responderei. Lembrando que tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para a compra de alimentos para crianças carentes. Ajude a quem necessita. Valeu, pessoal. No mais, abraço.